Seja bem-vindo a este novo episódio do Eco África. Durante a próxima meia hora faremos uma viagem por uma grande variedade de regiões diferentes. Plantações, oásis e florestas antigas são apenas algumas das riquezas do continente africano a que os nossos repórteres nos vão levar. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique, e deixo-vos os destaques do programa de hoje. Como um oásis na Tunísia está a ganhar uma nova vida após anos de utilização de águas residuais. Porque são as gaivotas consideradas detetives ambientais na Espanha. E como os residentes de aldeias dos Camarões utilizam os clubes de guardiões de gorilas para proteger a floresta tropical. No início são verdes, depois ficam amarelas e, se não tiveres cuidado, tornam-se castanhas. Estou a falar de bananas. Esta popular e nutritiva fruta é cultivada em África há 4.500 anos, mas a maioria das colheitas tem como destino a Europa. Só da Costa do Marfim são exportadas anualmente 300.000 toneladas, o que faz dela o maior exportador de África. Os métodos de produção convencionais utilizam muitos pesticidas, por isso há já agricultores com outras soluções. O cultivo de bananas requer um trabalho meticuloso. Para evitar a propagação da podridão, Stephanie Conan remove os restos florestais de cada fruto à mão. Os agricultores convencionais pulverizam as plantas com fungicida para combater doenças, mas Conan recusa-se a fazê-lo. As bananas cultivadas na sua plantação no norte da Costa do Marfim são orgânicas. Há muita procura do nosso produto e vendemos tudo o que produzimos. As plantações convencionais produzem grandes quantidades, mas têm problemas em vender a sua colheita. Mas o cultivo de bananas nesta região é um desafio. A terra sofre com a seca e desertificação. A agricultura é impossível sem irrigação. E apenas a fruta perfeita é exportada. A fruta sem qualidade, Conan envia para uma fábrica que produz bananas orgânicas secas que são vendidas nos mercados locais. A gestão de uma quinta biológica é muito intensa, mas ao mesmo tempo permite produzir muito, evitando práticas que prejudicam a nossa saúde, o que causa o empobrecimento do solo e a desertificação. Se todos partilhassem a mesma visão, poderíamos lidar com os efeitos das alterações climáticas. Mas até agora, apenas 5% das bananas da Costa do Marfim são cultivadas organicamente. Quer seja a produção biológica ou convencional, o cultivo de bananas não está isento de desafios. Os rebentos naturais de plantas de banana podem ser infectados com doenças e a única forma de o evitar é propagar as plantas com estacas. É nisto que trabalha a empresa francesa Compagnie Fruitier. Na sua filial local, as estacas são retiradas das plantas mais saudáveis e utilizadas para cultivar rebentos. Quando o rebento de banana aparece, retiramos o meristema, ou seja, o coração. Após 4 semanas, as culturas terão escurecido e crescido um pouco. Mais tarde, os rebentos são subdivididos. Estes rebentos destinam-se tanto a plantações convencionais como orgânicas. A fim de obter o maior rendimento possível com métodos de cultivo ecológicos, a empresa instalou campos de ensaio. Aqui, os investigadores experimentam repelentes naturais de pragas à base de pimenta malagueta ou canela. Também fazem barreiras naturais de cola que afastam os insectos dos frutos. Os ensaios são conduzidos pela primeira vez numa área limitada. Testamos diferentes soluções e, dependendo dos resultados, testamos-las depois em áreas maiores. A empresa pretende aumentar gradualmente a cota das bananas orgânicas, mas subsiste um grande problema. A maioria dos produtores em todo o mundo cultiva a banana Cavendish.
Mas as plantas são clones e, por serem todas geneticamente idênticas, são muito suscetíveis a doenças e pragas. O cultivo de outras variedades seria benéfico. Os agricultores precisam de formas de se defenderem e uma das mais eficazes é escolher variedades mais resistentes. É aqui que as explorações agrícolas biológicas podem ajudar, porque os seus produtos não terão de ser negociados ao longo da cadeia de valor. Esperemos que haja vendedores que abracem a ideia de ter diferentes tipos de bananas, apesar dos desafios logísticos. A variedade Cavendish representa 91% de todas as bananas exportadas para países ocidentais. A sua maioria é produzida de forma convencional. Mas com a procura de fruta biológica a aumentar na Europa, o potencial de crescimento dessa cota de mercado é enorme. Embora o mercado internacional das bananas seja quase dominado pelas bananas Cavendish, esta é uma variedade que está sob ameaça de um fungo. Se estas bananeiras geneticamente idênticas forem atingidas por doenças, pode significar o fim de toda a espécie, o que afetaria todo o mercado africano. Isto já aconteceu uma vez, em 1960, quando um fungo chamado doença do Panamá quase acabou com a produção da bananeira Gros Michel, que acabou depois por desaparecer do mercado. É com isto em mente que vamos descobrir qual é a razão pela qual a biodiversidade é tão importante para as plantas e para os seres humanos. A terra produz uma rica variedade de plantas, adaptadas a habitats diversos em todo o mundo. Existem cerca de 400 mil espécies conhecidas pela ciência, menos de 10% são comestíveis. O milho, arroz e o trigo são responsáveis por mais da metade do fornecimento global de alimentos. Desde que os homens começaram a adaptar um estilo de vida sedentário, têm recolhido sementes para plantar. As primeiras colheitas foram cultivadas há mais de 10 mil anos por agricultores no Iraque e Turquia. Ter uma vasta gama de culturas e diversidade genética ajuda a garantir o nosso abastecimento alimentar. Quanto maior for a diversidade, menor é o risco de o trigo ou algum outro alimento básico ser dizimado em todo o mundo por uma única praga ou doença. Por isso, os bancos de sementes são importantes. O mais antigo encontra-se em São Petersburgo e remota em 1894. Hoje, o Banco de Semente de Gettysburg, Alemanha, ostenta uma das mais diversas coleções do mundo. Muitas das sementes armazenadas só são encontradas ali. Cada um deles recolhe várias sementes e plantas de diferentes regiões. Muitas são depois armazenadas no Global Seed Vault, na ilha norueguesa de Spitsbergen. Mas nos campos há uma diversidade menor. Durante o século XX, calcula-se uma perda de 75% da diversidade de culturas. Há múltiplas e variadas razões. A industrialização agrícola obrigou culturas a preencher subitamente diferentes requisitos. Tem de produzir um elevado rendimento, amadurecer ao mesmo tempo e não sofrer danos quando são colhidos por maquinaria pesada. Na rede de comércio globalizada, frutas e legumes precisam se manter frescos enquanto são transportados por longas distâncias. Poucas variedades podem estar à altura dessas exigências. A gama de produtos nos supermercados é enganosa. Esta pobreza genética não está isenta de riscos. Na década de 1970, um vírus destruiu 1/4 de colheita de arroz em toda a Ásia. Foi apenas através do cruzamento de arroz com uma variedade selvagem que a cultura se tornou resistente, resgatando assim o alimento básico mais importante do mundo. Durante milhares de anos, os agricultores recolheram as suas próprias sementes e trocaram-nas entre si para melhorar a sua colheita e desenvolver novas variedades.
Mas nas últimas décadas, as poucas empresas de sementes vendem uma gama cada vez mais limitada de variedades. As empresas têm as suas próprias safras e as patenteiam. Fornecem 2/3 do mercado global. Mas um número crescente de pessoas procura inverter esta lógica, aumentando a diversidade de culturas e distribuindo sementes sem patentes. Uma organização sem fins lucrativos na Áustria, Arca de Noé, recolhe sementes de antigas variedades ameaçadas de extinção. Propaga as sementes e depois passa-as para uma cadeia de supermercados que vende as sementes e os seus produtos. Hoje em dia, ouvimos falar muito sobre como reviver as velhas práticas agrícolas e cultivar uma maior diversidade de culturas. É crucial para garantir a segurança alimentar no futuro. É uma lição que as pessoas de um oásis remoto na Tunísia levaram a peito. Depois de esgotarem o que parecia ser um abastecimento infinito de água, estão agora a procurar formas de conservar e aproveitar os recursos à sua disposição. Estas tamareiras são lendárias. Crescem fora de Nefta, uma cidade no sul da Tunísia, e dão frutos de destacada qualidade. As árvores são polinizadas à mão para garantir rendimentos elevados. Durante séculos, as nascentes deste oásis forneceram água às palmeiras. Este oásis é conhecido como cesto, por sua forma de cesto de fruta. Havia aqui 152 fontes que forneciam 700 litros de água por segundo. Como havia água em abundância, as plantações expandiram-se. Foi assim até as nascentes secarem, há cerca de 20 anos. Agora, as águas subterrâneas têm de ser bombeadas a uma profundidade de 100 metros. Patrick Ali El Ouargui gere um ecoturismo em Nefta. Juntamente com engenheiros, arquitetos e artistas, está a tentar manter vivo o oásis. E para isso está focado na sustentabilidade. Basicamente, estamos a experimentar. Estamos à procura de uma nova orientação para a cozinha tunisina. E talvez iniciemos uma tendência a definirmos o rumo para uma nova forma de comer nestas regiões. Os vegetais utilizados nas cozinhas do hotel provêm das hortas orgânicas do oásis. Crescem em cultivo misto por baixo de árvores de fruto que, por sua vez, são sombreadas pelas enormes tamareiras que as protegem do calor. Em Nefta, há uma outra empresa empenhada na sustentabilidade. Pertence ao americano Kevin Clay e produz um adoçante de baixo teor calórico a partir de tâmaras com defeito que de outra forma seriam descartadas. Clay emprega já 9 pessoas. Aqui nas nossas instalações em Nefta estamos a comprar as tâmaras que seriam descartadas e utilizadas geralmente para alimentar animais. Estamos a transformá-las num pó muito nutritivo que pode substituir o açúcar. É o que exportamos. No esforço para preservar este oásis para as próximas gerações, estes empreendedores procuram estabelecer um equilíbrio entre o antigo e o novo, mostrando que é possível gerir um negócio próspero utilizando os recursos com moderação. Da Tunísia, seguimos o caminho de muitas aves migratórias e dirigimos-nos para o sul da Espanha. Todos os anos, cerca de 5 mil milhões de aves voam entre África e Europa. A viagem é longa e perigosa e, uma vez chegadas ao destino, estas aves vão perceber que muita coisa mudou no seu refúgio europeu. As lixeiras ilegais, que servem muitas vezes de locais de alimentação para as aves, estão cheias de plástico. Aqui, os fatos impermeáveis são obrigatórios. Andy Green e Vítor Martin são biólogos. Procuram gaivotas marinhas numa lagoa chamada Fuente de Piedra, que se localiza em Espanha, entre Málaga e Sevilha. Acabei por me afeiçoar a estas espécies.
Trabalho com elas há muitos anos e com o passar do tempo aprende-se a dar-lhes valor. São animais muito mal vistos na sociedade, mas que nos surpreendem pela sua inteligência. A maior parte das aves que aqui passa o inverno são gaivotas de asa escura. As aves migratórias chegam aqui aos milhares durante o outono, vindas de climas mais frios no norte. Mas algo não está bem. Há mais gaivotas mortas do que o habitual. Terá comido plástico? Encontramos muitos restos de plástico. Isto, por exemplo, é o rótulo de uma garrafa. Aqui vemos ossos de frango, um pedaço de vidro de uma garrafa. Esta é uma área protegida, onde muitas aves migratórias passam o inverno. A lagoa está em risco devido aos elevados níveis de contaminação. São as próprias gaivotas que trazem o lixo nos seus estômagos, deixam-no para trás através dos seus excrementos e vômitos. Nos anos 80 não havia gaviotas sombrias. E descobriram que era muito mais fácil encontrar comida no interior e fizeram das lixeiras que aqui apareceram a sua fonte de alimentação. O ritual é o mesmo todas as manhãs. Vários bandos chegam aos aterros, gaivotas, cegonhas e outras aves aquáticas. Assim, o lixo não fica nas lixeiras, mas o biólogo Vítor Martín diz que a culpa é dos humanos e não das aves. Até hoje, na Andaluzia, 90% do lixo não é separado até chegar aos aterros sanitários abertos. Vítor leva as amostras da lagoa a um laboratório em Sevilha. Mais uma vez, o seu colega pode ver partículas de plástico. Os outros animais que se alimentam das aves aquáticas contaminadas acabam por consumir também estas substâncias nocivas. E quanto maior é a cadeia alimentar, mais resíduos acumulam nos seus corpos. Os seres humanos podem estar no topo dessa cadeia. Os microplásticos constituem uma ameaça, mas os químicos, antibióticos e agentes patogénicos são ainda mais prejudiciais. As bactérias multiresistentes são o maior problema. As gaivotas trazem os antibióticos e germes para as zonas úmidas, onde são transferidos para outras espécies de aves que passam mais tempo nas cidades e parques urbanos, como são exemplos os patos. As gaivotas fornecem repetidamente novas pistas. Foi graças ao instinto de detetive destas aves que os investigadores fizeram descobertas desagradáveis. Como têm uns movimentos muito direcionais e muito contínuos. Reparamos que as aves continuavam a voar numa determinada direção. Tinha de haver algo que as atraísse. Por isso, fomos dar uma vista de olhos e encontramos uma lixeira ilegal. Era verdadeiro ilegal. Apesar da sua má reputação, as gaivotas estão a fazer a sua parte em prol do ambiente. Não admira que os biólogos sejam tão fascinados por eles. Também nos Camarões, vários investigadores têm estado a observar animais na floresta de Ebo, de modo a tirar conclusões sobre os seus habitats. Sendo esta uma das maiores florestas tropicais do mundo, é um foco de biodiversidade e um refúgio para várias espécies ameaçadas de extinção. A desflorestação e a caça furtiva são uma ameaça a este habitat. Mas há esperança. Os clubes de guardiões de gorilas estão a dar luta. Esta floresta tropical só pode ser alcançada a pé. Jean Titil e a equipa do projeto de investigação florestal de Ebo estão atentos aos primatas raros. Oh, vejam, é o ninho de um gorila. Costumam construí-los no chão. Depois de sua refeição noturna, fazem um lugar para dormir. Temos aqui 11 espécies de primatas, incluindo gorilas, chimpanzés, brocas e macacos de colobo vermelho de Preus.
Os primatas são muito procurados pelos caçadores furtivos que os vendem. Jean Titil também se sustentava desse negócio. Mas durante os últimos 10 anos ele estudou os seus rastros para descobrir quais os animais circulam na floresta. Ele vive em Iboti, no limite da floresta de Ebo, uma das 3 aldeias que participam no projeto. Compreendi o impacto da caça furtiva e não é um negócio realmente lucrativo. Ok, sim, ganha-se um pouco, mas o rendimento é muito irregular. Foi por isso que decidi parar. Donc c'est pour cette raison que j'avais décidé de ne plus chasser. Agora só consegue ver os animais em vídeos. Os investigadores instalaram 17 câmaras de trilhos, onde vivem os gorilas. Estes elefantes da floresta também estão em risco de extinção. Os macacos de furação tímidos estão particularmente em risco. O projeto de investigação da Ebo Forest foi criado pela Aliança da Vida Selvagem do Jardim Zoológico de San Diego. Há mais de 10 anos que colabora com os moradores locais, muitos dos quais eram caçadores furtivos, mas aprenderam a recolher dados sobre os animais. Quem quiser participar deve aderir a um clube de guardiães de gorila. Depois são remunerados. Marcel Ketchen faz parte da equipa há 9 anos. O cientista ambiental registra cada rastro de animais encontrado. O que é interessante são os movimentos dos cerca de 25 gorilas que foram descobertos em 2002. Até então, existiam 2 subespécies de gorilas conhecidas nos Camarões. Um grupo a sul do rio Sanaga e o outro a norte. Recolhemos estas amostras para recolher análises genéticas a fim de descobrir a relação entre os gorilas da Ebo e os encontrados a sul de Sanaga. E se chegar a uma conclusão, podemos perceber que nos Camarões, em vez de termos 2 subespécies de gorilas, pode haver 3. In Cameroon, instead of having 2 subspecies of gorillas, we might be having a 3rd one. A floresta de Ebo, no sudoeste dos Camarões, tem 1.500 km² e faz fronteira com a Nigéria. Faz parte da 2ª maior do mundo, depois da Amazônia, no Brasil. Para proteger a floresta tropical no futuro, o projeto visa incluir os residentes das mais de 40 aldeias em redor. As 3 aldeias que participaram no projeto, até agora, têm todas um clube de guardiães de gorila. Para que os residentes possam comer sem recorrerem à caça furtiva, aderem ao clube, de onde recebem ajuda para comprar gado ou plantas vegetais. Joseph Bakolik, outro caçador furtivo, tornou-se agricultor há quase uma década. Ele cultiva vegetais, mas concentra-se no cultivo de sementes de cacau. Se tem problemas, recebe apoio do Clube de Guardiães de Gorila. Tal como aqui, em Iboti, existe uma pequena escola nas outras 2 aldeias. A proteção da floresta e animais tornou-se parte do currículo. Os professores receberam formação por parte dos cientistas. Que tipo de animal é esse? Um gorila, minha senhora. A ideia é sensibilizar os residentes mais jovens para este tema. O que eu gosto no curso são os gorilas. Eles não são como nós. E aprendi que a caça não é boa. O projeto fez com que muitos residentes vejam a floresta com olhos diferentes. Tal como Jean Titil, cerca de 90% dos caçadores furtivos tornaram-se agricultores, um ensinamento para as crianças. Mas os clubes de guardiães de gorilas não querem que as coisas parem por aí. Queremos que seja criada uma zona interdita para garantir a sobrevivência dos gorilas, pois a espécie está em perigo de extinção. É por isso que ele só leva os filhos para a zona delimitada. Olha aqui este trilho. Ele quer que os seus filhos conheçam os animais, mas que também saibam quando devem deixar a floresta aos seus habitantes.
Mais uma vez mostramos hoje que ter cuidados com a natureza e tratá-la com respeito é agora mais importante do que nunca. Chegamos ao fim do programa de hoje. Esperamos vê-los novamente na próxima semana. Eu, Dália Langa, desejo-lhe o melhor desde aqui, Maputo, Moçambique.